Voltando aqui com o nosso Café com Negócio TV, eu estou batendo um papo aqui com meu amigo Rodrigo Stock e o primeiro bloco, se você não assistiu, assista o primeiro bloco. Passou voando, né, Rodrigo? Passa voando. Nós não falamos nada e já passou voando. Falamos aqui de algumas características do mercado e qual que é a visão, história do Rodrigo e qual que é a visão dele para essa nova geração. Falando em nova geração, Rodrigo, como é que você enxerga, e aí mudando um pouco de assunto, como é que você enxerga a nova geração, essa moçada que está vindo para dentro das empresas, que é esse choque da realidade, né? Geração X, Y, Z, não sei o quê, com uma geração tradicional. Como é que você enxerga isso? Eu acho que, primeiro, a mescla é importante. Tá, sempre? Sempre, sempre. Porque, como diz um amigo meu... Lá no Pipe Drive a gente tem? Tem bastante, muito. E a gente tem 3 coaches que acompanham principalmente o time executivo em reuniões e tal, porque dependendo da reunião tem uma avaliação. Então, tem um tom de voz, isso aqui, então tem um feedback, tanto para os jovens quanto para todo mundo, no geral. E quem precisa, pode ir lá, marca uma sessão, vai lá, conversa, estou sentindo falta disso. Então você não faz um acompanhamento de coaching, o tradicional de 12 sessões, não. Ele fica lá à disposição da equipe. À disposição. Legal. Porque eu acredito, as pessoas têm, todo mundo tem problema. Claro. Às vezes você está bem, às vezes você está mal. Sim. Né? E isso vale para todo mundo, vale para o vendedor, vale para o Só não tem problema quem está no Instagram, né? Nós estamos falando aqui. Exatamente. No Instagram ninguém tem problema. Essa vida aí, ninguém tem problema. Mas, então, eu acho legal essa mescla, porque um amigo meu fala, esperto é aquele que aprende com o erro dos outros. Perfeito. Então, nada melhor do que você trabalhar com quem já vivenciou isso de alguma maneira. Sim. A descoberta é boa também. Elimina etapa, né? Exatamente. Com o erro dos outros. Exatamente. Mas não é atalho. Uhum. É simplesmente você falar, não quero passar por isso. Não quero. Não preciso. Já fizemos isso, não deu certo, mas se você quiser tentar, porque hoje a gente tentou isso há 5 anos atrás. Exatamente. Não era o momento do mercado, talvez. Imagina, você pega mesmo em empresas, por exemplo, podcast. Eu estava lembrando ontem, eu criei com uns amigos há 8 anos atrás o que a gente chamava de 360 Cast. Tá. Hoje podcast, até no Jornal da Globo, essa edição vira um podcast. Né? Então, há 8 anos atrás. Então, há 8 anos atrás, mas alguém foi lá hoje, fez, manteve, etc. Então, também não quer dizer que, porque eu já vivenciei e deu errado, não vai dar certo agora. Então, por isso que eu acho bom essa mescla, porque tem a ousadia do pessoal mais novo com a experiência do pessoal mais velho. Pode ser que talvez o mundo ideal é pegar a experiência desse mais velho, né? E com o novo olhar da pessoa nova, dos mais novos, pega aquela ideia que estava engavetada ou que não estava morta. Exatamente. E ressuscitar ela com uma nova roupagem, exatamente. Né? Uma nova leitura. E o meu chefe fala muito isso para mim, ele fala, cara, mas você está pensando muito no problema e não no como. Então eu acho legal essa mescla, porque assim, uma pessoa já vivenciou o problema, talvez essa pessoa com mais energia ou com uma vivência diferente, etc., possa pegar isso que eu chamo de aparar as arestas. Tem um livro que chama Pensando como um Freak, que ele fala exatamente isso. Ele fala, quando você tem um problema, você tem que aparar as arestas, porque provavelmente é alguma coisa que está... Limpa. Exatamente. É igual uma rosa. Tira os espinhos ali, cravo, né? Cravo. Tira os espinhos ali e tal, que aí você fica... Você vê que a gente não entende muito de rosa e cravo, mas enfim. Mas vocês entendem. Apare as arestas. Mas, gostaria de falar um outro, dentro desse assunto, né? Aproveitando esse assunto, é muito difícil hoje, como é que o Pipe Drive hoje olhando para o mercado como um todo, como é que o Pipe Drive trabalha a questão da contratação? Está muito difícil isso? Como é que você enxerga o Pipe Drive hoje? Falando do Pipe Drive, nós estamos em quantos países, Rodrigo? Então eu vou responder a pergunta, mas hoje o Pipe Drive, para quem não conhece, nós somos uma plataforma... nós estamos misturando as conversas aqui, gente. Nós somos uma plataforma para gestão comercial. Dentro do conceito de CRM, nosso foco hoje é vendas. Como plataforma, estamos presentes em 170 países. Perfeito. A gente tem escritório já em 6 países, são 8 escritórios em 6 países já. Eu ia até falar, não são 8 países, não. Não. 8 escritórios em 6 países. São 500, nasceu aonde o Pipe Drive? Nasceu na Estônia. Hoje o nosso headquarter é Nova York, mas a gente tem escritórios, ainda tem na Estônia, 2 escritórios, Londres, Portugal, Você Nova que York. estiver viajando pelo mundo,
viu o escritório do Pipe Drive, pode fazer a visita, fala que é amigo do Rodrigo. Aí fala, sou amigo do Rodrigo do Brasil, do Pipe Drive Brasil. Manda uma mensagem se quiser visitar em algum sério, lugar. Não tá de sacanagem, é sério. A gente recebe bastante gente, vários escritórios. E quantos colaboradores? 570 colaboradores, arredondando no mundo todo. 5% hoje da nossa força de trabalho é feita por brasileiros. Então a gente tem brasileiro em venda, suporte, business development, produto, engenharia. Mas aí a gente... Uma das coisas que a gente se orgulha muito é ter pessoas de 40 nacionalidades diferentes. Nossa. Porque a gente acredita que, primeiro, quando você está em diferentes nacionalidades, primeiro que como você não conhece a cultura e tal, você faz questão de se deixar entender e de entender a outra pessoa. E quando você se esforça mais, né? E quando você coloca isso em equipe, o esforço ele é generalizado. Porque todo mundo faz questão de se entender, todo mundo faz questão de falar a mesma língua e todo mundo rema para o mesmo lado. Legal. E aí, respondendo a sua pergunta, hoje, para quem quiser conhecer mais também o Pipedrive, pipedrive.com, tem mais de 16 línguas hoje, então português, japonês, chinês, russo, estoniano. E a cada dia eu vejo que a plataforma a gente vai colocando mais conteúdo em português também, né? Sim, o Brasil para nós hoje é o nosso segundo maior mercado. Então, é isso que a minha pergunta, a próxima pergunta era exatamente essa. Hoje, olhando para o mercado mundial, qual é o primeiro mercado? Estados Unidos. Depois Brasil. Brasil, o terceiro é Londres. E o legal é o seguinte, quantos colaboradores nós temos no Brasil hoje? Olha aí que pergunta. Quantos? 2 colaboradores. Qual que é o faturamento do Pipe Drive, Rodrigo? Na verdade, faturamento eu não posso abrir, mas hoje são mais de 90 mil empresas usando ao redor do mundo. 90 mil. E 10% disso? Na verdade, o Brasil hoje são 10 mil empresas usando 10 o Pipe mil Drive. empresas. Sim. Quantos funcionários no Brasil? 2. 2 funcionários. Isso que é... Então, você olha só, analisando esses números, 50% dos colaboradores do Pipe Drive no Brasil está aqui hoje no gravando café. esse vídeo aqui. Isso é muito legal, fantástico. Mas tirando a brincadeira, quando o Pipe Drive vai contratar, existe atividade... Voltando lá na pergunta, existe uma dificuldade na contratação mundial hoje? Como é que é feito isso? Existe naturalmente, né? Não é só no Brasil. Não é uma exclusividade do mercado brasileiro. Tá. Isso até porque o brasileiro é muito hands-on, né? O brasileiro é muito proativo e tal. Entendi. E pelo menos eles nos enxergam assim. Acima da média. E pelo que eu já tive a oportunidade de ir para outros países, eu também acho que aqui a gente... Talvez porque a gente não tem... Seja um pouco mais difícil para nós também, né? Exato. Acredito que seja isso. Da nossa cultura a gente empreende mais, busca mais. Isso. E aí, falando um pouco de processo seletivo, a gente hoje, o processo seletivo é de 5 a 6 fases. Tá. Você passa por RH, você passa pelo gestor, pelos fundadores, pela equipe. É um processo tradicional. É um processo tradicional, mas é longo, porque a gente demora para contratar. Por quê? Porque a gente entende que fit cultural a gente não abre mão. Tá. Esse é o primeiro ponto. Então, tem que ver que realmente a pessoa fala, esse cara quer trabalhar aqui e a gente quer que ele trabalhe aqui. Tem que ter esse match. Então, ou seja, não é só pelo dinheiro, né? Não é pelo dinheiro e nem pela pressa de ter alguém para fazer alguma coisa. Ou seja, a emergência de cobrir a vaga, né? Eu tenho uma oportunidade aqui no meu departamento, eu preciso para ontem. Não existe isso. Para ontem não existe. Todo mundo dorme tranquilo, eu diria. Pelo menos de todo o que eu aprendi até hoje, de quase 2 anos de Pipe Drive, a gente dorme super tranquilo com relação a isso, porque tem um alinhamento, então assim, todo mundo fala a mesma língua, o time joga junto de verdade. E tem treinamento para os novos? Nas primeiras 3 semanas, ninguém põe a mão no computador. Que legal. Treinamento full. Primeiro conhecer a plataforma, mesmo conhecer você a empresa. Aquela ansiedade de começar, não começa. Então, você vai conhecer a empresa como um todo. Sem dúvida. Isso a gente não... Isso é muito legal. E se a pessoa, nesse processo, também não vai bem, a gente corta e contrata outro. Ou seja, não quer dizer que o processo de seleção, mesmo sendo longo, pode ser que tenha erros, né? Aconteçam erros das duas partes, né? Sem dúvida. Porque pode ser que eu estou lá dentro 3 semanas, mas não é isso aqui que eu quero para mim. Sim. Né? A pessoa pode desistir ou pode ser cortada. Sim. O meu processo demorou 7 meses. Legal. Idas e vindas, conversas, aí faz plano, apresenta. Ou seja, pegar na mão, namoro, Isso vamos aí. entender, vamos Isso aí. conhecer as duas partes, cada parte se conhecendo melhor. Deixa eu sentir sua pegada, se eu gosto de você, se eu não gosto, se você gosta da gente também. Tá, e aí
Normalmente a gente tem lá 1 ano e meio, a gente precisa, talvez seja uma janela normal, 1 ano e meio que a pessoa está dentro, Sim. ela está dentro mesmo. 18 meses, 18 eu é o que acredito. a gente fala, né? É o que Ciclos de 18 meses. Passou dos de igual 18º mês. É igual intercâmbio, 3 meses é nada, 6 meses é pouco, 12 meses é quando você começa a entrar no ritmo, você volta. Então 18 meses eu acho que aí realmente porque aí 3 meses é pouco, 6 meses quase ali não é o suficiente, 1 ano você já está jogando. Sozinho, pode decidir. Como eu amo futebol, eu faço sempre essa analogia. É muito difícil um time ser campeão quando você contrata o cara e põe ele para jogar no primeiro ano. Normalmente esse time vai dar resultado no segundo ano. A não ser o Flamengo, mas aí é uma outra conversa que a gente vai falar depois. Eu preciso fazer mais um break, desculpa. Voltamos daqui a pouco com o terceiro bloco aqui com o Rodrigo Stock. Não falamos nada de Pipe Drive ainda. É verdade. Meu Deus do céu, estou ficando preocupado. Voltamos já.